Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. O ex-governador Sérgio Cabral foi mantido em uma sala aqui no prédio da Superintendência da Polícia Federal na região portuária do Rio de Janeiro durante todo o dia. Ele, por volta das 5h30 da tarde, deixou em uma viatura no banco de trás a Superintendência da Polícia Federal e foi levado até o Instituto Médico Legal, o IML, para passar por exame de corpo de delito. Foi uma saída muito tumultuada, porque pessoas, manifestantes, estavam aqui comemorando, festejando a prisão do político e vaiaram bastante, hostilizaram muito a saída dele aqui do prédio da Superintendência da Polícia Federal. O exame de corpo de delito durou cerca de 10 minutos e imediatamente Sérgio Cabral foi levado direto para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense. Sérgio Cabral vai permanecer preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado, em uma cadeia destinada a presos com nível superior. Os outros presos na Operação Calicut também deixaram a Superintendência da Polícia Federal e foram levados para o IML e, posteriormente, para o complexo penitenciário de Bangu, minutos depois, já no começo da noite. Todos eles vão responder por crimes como organização criminosa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. Do Rio de Janeiro, Felipe Figueira. Obrigado. Bom, nossos dois entrevistados estão aqui. O cientista político Ivan Fernandes está aqui conosco, que é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Ivan, boa noite, obrigado pela vinda. Um prazer falar com vocês. Nosso comentarista, Ricardo Couto. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, Ivan, vamos começar com você então, né? Que avaliação você faz da situação política do país? Olha, eu acho que a gente tem duas formas de ver o que está acontecendo. A primeira é lamentar muito o estado dos partidos e da política, a excessiva corrupção que existe no país. Do lado positivo é que, pela primeira vez na história, a gente está vendo grandes políticos graúdos sendo presos, indo para a justiça, indo para o Chilindró. O que é uma novidade muito grande e é uma notícia muito boa. Porque no futuro, as próximas lideranças vão falar, olha, a gente não pode fazer o que o pessoal gostava de fazer aqui, porque a gente vai ter o risco de ser preso de novo. Caso esse ciclo não seja apenas da Lava Jato, se perpetue para outros fóruns, o que parece que é o que está acontecendo, né? O próprio pedido de prisão do Sérgio Cabral foi um pedido combinado do Sérgio Moro com o juiz de uma investigação no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse espírito de vamos passar a limpo a política no Brasil está se espraiando para boa parte dos estados do país, né? Boa parte do judiciário está liderando essa missão, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, isso é muito bom. Mas a gente tem que arcar com os custos e com essas informações que a gente vai recebendo, que são milhões e milhões de dólares. O estado do Rio de Janeiro está numa situação calamitosa financeira e a gente vê a festa, a farra que foi o governo do Cabral, né? A gente lamenta muito que isso tenha acontecido, mas eu acho que tem um lado muito positivo, né? Tem um lado muito importante. Agora, Couto, será que vai sobrar alguém ou não? Não sei te responder não, Heródoto. Está difícil, porque estão cercando por todos lá. Concordo plenamente com o professor Ivan, que tem esse lado positivo, que realmente pode mudar as coisas na política brasileira. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse caso do Sérgio Cabral, porque a gente já está acostumado, quase todo dia prendem alguém, né, denunciam, delatam e tal. Primeiro, o sistema sofisticado que ele montou. Ontem foi preso o Garotinho, quer dizer, o segundo ex-governador do Rio de Janeiro preso em 24 horas, né? O Garotinho era um esquema mais amador, negócio de chequinho, né, comprar eleitor e tal. O Sérgio Cabral não, é uma coisa impressionante. Só quanto que era a lancha dele lá? 5 milhões de reais. Você nunca nem viu uma coisa lancha, né? Vamos desculpar, 5 milhões não é uma lancha. E além da lancha, tinha um helicóptero particular da turma, a turma do guardanapo. Né? A turma do guardanapo? Aquela de Paris, que aliás foi o Garotinho que denunciou naquelas fotos famosas que nós vimos aqui tantas vezes, né? E eles eram aliados. Depois a gente chega lá, contar um pouco dessa história, né? Mas os valores é que também chamaram a atenção. Só o que já foi apurado, 224 milhões em propinas. Heródoto, a gente não tem mais noção de valor, né? Mas isso é muito mais do que o Pezão cortou agora com o negócio dos restaurantes populares. Que lá a refeição é R$2 para almoçar. Fecharam os restaurantes para cortar despesas, né? E só o anel, que hoje mostrar as joias da primeira-dama, o que eles mostraram de coisa assim, coisa fina, de alto luxo, sofisticado, né? Mas só o anel que já tinha sido denunciado, R$800 mil, daria para pagar 400 mil refeições. 400 mil refeições? Porque cada refeição é R$2. R$2. Então, eu acho que o Sérgio Cabral exagerou.
E tem um detalhe, vai ser muito difícil ele conseguir sair com habeas corpus, porque tem provas, não são só delações, né? Porque delação tem todo dia contra todo mundo. Mas no caso dele tem muitas provas... Prova material. Provas materiais que já foram apresentadas. Agora, Ivan, nós tivemos aqui recentemente um colega seu, cientista político, até conversei com o Corso, o professor Aldo Forlangieri, esteve aqui ontem conosco para nos ajudar a entender. E ele usou a expressão seguinte, que nós poderíamos estar à beirada de uma convulsão social. Você concorda com isso ou não? Não, eu não acho que a gente está perto de uma convulsão social. Estamos passando um momento difícil, porque esse processo da Lava Jato está associado com a maior depressão econômica da história do Brasil. Isso gera grandes dificuldades. Então, temos uma crise econômica enorme, um sistema político em frangalhos e um judiciário que a cada dia está colocando em xeque lideranças importantes, né? Não duvido que até o final do ano a gente tenha novidades ainda mais impactantes do que a prisão do Cabral. Isso traz dificuldades para a solução da crise, né? O exemplo do Rio de Janeiro é muito claro. O Pezão não tem nenhuma viabilidade política do projeto de reforma que ele estava apresentando. O Pezão era o quê? Era vice do... Era o vice. Ele era vice do Cabral. Não, do Cabral não. Foi o seguinte, ele foi vice do Cabral, secretário de obras... Do Garotinho? Do Cabral. Do Cabral. O Pezão foi secretário de obras o Garotinho é que lançou o Pezão como vice do Sérgio Cabral. Né? Eu queria lembrar uma coisa... Então, só uma coisa. Pois não. O Pezão está ligado aos dois. Aos dois. Essa turma toda vem há 20 anos controlando o Rio de Janeiro. Esquecemos também do Eduardo Cunha, que fazia parte dessa mesma turma aí. Né? Pezão, Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, todos juntos. Depois romperam. Né? Mas hoje, pela primeira vez, só para completar a informação dele, o juiz Sérgio Moro ligou diretamente a crise econômica, os cortes, né, o pacote do Pezão, à questão da corrupção. Quer dizer, o dinheiro que foi roubado, além dos 224 milhões já confirmados de propina, eles vão ter que pagar mais 400 milhões, essa quadrilha toda, de sonegação de impostos. Aí dá 600 milhões de reais. Veja os valores que estão envolvidos. 600 milhões de reais dá para fazer um viaduto, uma ponte, sei lá. E não precisava cortar tanto, né, de salários, de benefícios sociais, né? E como está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Essa é a situação mais difícil do Pezão. Porque, ao mesmo tempo, ele fica encurralado, porque ele participou de tudo isso, dos dois governos, né? E, de outro lado, aumenta a revolta, né, dos servidores públicos que estão cercando todo dia a Assembleia Legislativa. Que sociedade vai assumir os custos de um ajuste fiscal tão forte quanto que é necessário para resolver os problemas das contas públicas no Rio? Se você olhar as contas públicas no estado do Rio de Janeiro, é uma catástrofe. Assim, todas as medidas equivocadas que um governo deveria tomar foram tomadas no Rio de Janeiro. O cenário... Espera um pouquinho. Lá não tem Tribunal de Contas? Deve ter. Isso é uma instituição importante. Não tem lá a Assembleia Legislativa? Olha, eu fico pensando o seguinte, tudo bem. Lá tem Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual e ninguém fiscalizou nada. Heródoto, quem nomeia... Por isso que é o papel importante... Desculpa, mas... Não, quem é que nomeia os integrantes do Tribunal de Contas? O governador. O próprio governador. Mas o papel importante do que está acontecendo na Lava Jato, com o maior ativismo do Judiciário, o maior ativismo do MP, que as instituições de controle estão começando a controlar. O Tribunal de Contas e todo o sistema de tribunais de contas municipais, que alguns municípios têm, estaduais, e o Tribunal de Contas da União, são órgãos essenciais e fundamentais para controlar o governo e garantir que o uso do recurso público tenha adequada eficiência. Só que o problema é que isso não acontece. Acho que o passo do avanço democrático brasileiro, depois que o Judiciário... Desculpa, não tem oposição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Tem, mas é minoria, porque o esquema deles é muito amplo, né? E vem de longe, né? Como dizia o Brizola, isso vem de longe. Esse Jorge Pitiani está mandando no PMDB, no Rio de Janeiro, há muito tempo presidente da Assembleia. Né? É do mesmo grupo do Pezão, do Sérgio Cabral, do Garotinho, da Rosinha, sabe? Um foi secretário do outro, foi vice do outro. Então, e os integrantes do Tribunal de Contas que você falou são nomeados por eles. Né? E outra, por exemplo, o Garotinho ontem, né? Ele foi preso, o motivo, né, da prisão foi o chequinho cidadão lá, que ele distribuiu 18 mil às vésperas da eleição para quê? Para eleger uma bancada de 11 vereadores. O candidato dele a prefeito foi derrotado, mas ele elegeu 11 vereadores. Bancada, né? Bancada própria.
E isso é uma reflexão muito grande da impunidade, né? Porque os atores políticos achavam que eles não iam ser de nenhuma forma contrariados ou controlados, né? E isso acontece tanto na oposição, porque a gente vê indivíduos da oposição do governo federal, indivíduos da oposição do governo do Rio de Janeiro, envolvidos também nesses esquemas de corrupção, né? De fato, a crise não é de um partido, a gente está vendo isso, né? Foram indiciados políticos do PT, políticos do PP, agora políticos do PMDB. É um problema sistêmico que precisa ser adequado, né? E lembrando que ainda não saiu a grande delação do Odebrecht, né? Que aí tem um listão. A chamada delação do final do mundo. Pega todo mundo, exatamente. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa com os nossos dois convidados que estão aqui. Bom, nós estamos aqui com os nossos dois convidados no estúdio, o professor Ivan Fernandes e o Ricardo Couto. Ivan, eu acho que deve ser um impacto doloroso para a população do estado do Rio especialmente, pode ser qualquer outro, do Rio. Gastaram 29 bilhões de reais na Olimpíada, gastaram mais 20 e tantos na Copa do Mundo e agora o estado está quebrado. Exatamente, né? E ainda você quer passar conta para a sociedade, para os servidores públicos, para cobrir esse buraco que existe dentro do orçamento do governo estadual, né? Isso é um desafio muito grande para ser resolvido. A pergunta é, e se não tirar daí, vai tirar da onde? O governo federal não tem grana porque também está quebrado. Esse é o problema, esse é o pior problema de todos. Por quê? O dinheiro foi desperdiçado, então essa conta precisa ser de alguma forma coberta, né? A gente, obviamente, tem outras estratégias que a gente pode pensar, melhorar a tributação, tornar um sistema menos regressivo, criar imposto sobre herança, aumentar imposto de renda. O imposto de renda no Brasil é muito baixo para os grupos de maiores rendas, né? Pensar que milionários pagam apenas 27% da renda quando pagam imposto de renda sobre salário. Se é sobre o lucro, é de 10% a 15%. Então, você tem espaço para aumentar a taxação, né? Mas, por outro lado, são grupos muito poderosos. A gente pode ver até o próprio encastelamento de funcionários públicos privilegiados, né? Do judiciário do Rio de Janeiro mesmo, tomando medidas para tirar dinheiro do Poder Executivo que ia ser destinado para políticas públicas específicas para garantir o pagamento dos salários dos servidores do Poder Judiciário, né? São coisas muito terríveis que acontecem na democracia brasileira que precisam ser corrigidas, né? Couto. Olha, eu estive no Rio agora, depois da Olimpíada, né? E havia ainda um clima de festa ali, né? Estava para a Olimpíada. O Rio teve Copa do Mundo, teve Olimpíada e tudo. Da festa para a tragédia foram apenas 2 meses, 3 meses, né? E ficaram lá, além das Quer dizer, dívidas, a cidade cenográfica acabou? Acabou, exatamente. Aí a gente olhou lá atrás, está aquela e a realidade, grana acabou. A realidade que nós estamos vendo. É uma tragédia, sabe, inimaginável. E o Rio não é uma exceção. Claro, o Rio tudo foi mais dimensionado por causa disso. Mas é uma síntese do Brasil de hoje. Se você pegar o Rio Grande do Sul, a situação não é muito diferente. Você vai para o Nordeste, em todo lugar é a mesma coisa. A grana acabou, a festa acabou. Né? A grande farra do Cabral que nós vimos, né? Paris, champanhe, aquele negócio. E hoje quem fez a festa foi o povo. Eles foram para a frente da Polícia Federal o dia inteiro, ficaram xingando o Cabral lá. Soltaram rojões e foram atrás dele até em Bangu, abriram garrafa de espumante lá para comemorar a prisão dele. Agora... Se fosse em Paris, seria champanhe. Mas foi em Bangu. Então, era espumante. Espumante. Já voltamos então.